Olá, tudo bem? Agora eu vou fazer uma resenha rápida do quadrinho Guerra Civil, escrito pelo escritor Mark Miller e desenhado pelo Steve McNiven. É um dos meus quadrinhos favoritos, eu tenho ele desde os meus, se eu não me engano, 10 anos de idade. E é interessante porque, especialmente no contexto de hoje, é um quadrinho que acho que fala muito sobre conflitos culturais. Qual que é o enredo, qual é a trama? Essencialmente um grupo de jovens heróis amadores resolve fazer um reality show deles caçando supervilões. E nessa porrada, esse personagem aqui, chamado Nitro, acaba basicamente nitrogliciando uma escola inteira de, se eu não me engano, F1. Nisso, basicamente um massacre de crianças acontece. É desse nível que a gente tá falando. Daí, os super-heróis são vistos como uma ameaça à sociedade dos Estados Unidos. E particularmente o Homem de Ferro, o Tony Stark, fica putaço com isso, porque ele é visto como o inimigo público número um para essa mãe. Desculpa. E agora eles estão sendo perseguidos pela população civil. O Tocha Humana acaba sendo espancado na fila de uma boate, e isso é o estopim inicial para que um debate entre os super-heróis ocorram. Se eles devem ser ou não agentes do governo federal dos Estados Unidos. Se eles devem ou não ser basicamente parte das forças policiais deles, só que como super-humanos. E eu quero destacar um quadrinho aqui, onde a gente tem de um lado o Falcão e do outro o Homem-Formiga falando que basicamente ser um agente federal do governo seria trair o princípio de ser super-herói, alguma coisa assim. E o que é curioso é que dialoga com basicamente a questão de identidade do super-herói. Como ser secreto, estar no anonimato e vestir, sei lá, roupas de Halloween faz parte da própria identidade do que é ser um herói. E assim começa a Guerra Civil, que é bem maior nos quadrinhos do que no filme. E basicamente tem óbitos, tem destruição, tem conflito cultural mesmo. Sobretudo graças ao Capitão América, que de fato não quer isso, não quer trabalhar para o governo americano. Eu acho curioso como um mero fato de você tocar na identidade assim mais alicercial, digamos assim, de uma pessoa pode deixar ela irada. E como isso pode, sei lá, causar uma guerra mesmo. Eu acho que eu nem preciso dizer como isso fala sobre o contexto atual do mundo, né? Mas fica aí a questão. Até que ponto a gente pode tentar modificar a personalidade, ou melhor dizendo, a identidade de uma pessoa, sem que isso assuste-a, sem que isso amedronte-a, sem que isso, sei lá, assuste-a, melhor, ameace-a. Se sentir ameaçado no contexto político e no contexto identitário é uma ideia fundamental para você entender o extremismo de tudo. As pessoas se sentem ameaçadas de forma muito fácil, gente. E a gente tem que entender por que elas se sentem ameaçadas e como elas se sentem ameaçadas. É algo que os psicólogos precisam entender e lutar. Porque a paz interior, especialmente hoje em dia, com o sensacionalismo no jornalismo, sensacionalista nas redes sociais e nos algoritmos, deixa a gente inquieto. Deixa a gente achando que a gente, sei lá, vive numa guerra mesmo, quando a gente não vive. Então, se alguém, alguma coisa te deixa ameaçado, meu amigo, pesquise mais sobre essa coisa, pesquise mais sobre essa pessoa, porque talvez, e melhor, lá no fundo mesmo, não seja uma ameaça tão verdadeira assim.
Obrigado pelo espaço e boa noite.